Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, eu sou o Joe Bauer, terapeuta e criador desse canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre as microdoses de ayahuasca. Roda a vinheta. Mas antes de a gente conversar um pouquinho sobre as microdoses de ayahuasca, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ele é muito importante, faz o YouTube entender que o canal está postando conteúdos de relevância. E se você não viu, eu fiz uma live já com a Samantha Fullman, inclusive, lá do Akantanka Xamãs Urbanos, falando um pouquinho sobre as microdoses. Eu vou colocar aqui, ó, para você ver essa live se você quiser, que eu acho que tem várias informações bem legais, tá? Mas aqui nesse vídeo a minha intenção, e fica comigo até o final, é te mostrar algumas informações que eu considero importantes de você saber a respeito das microdoses. E a primeira informação que é legal você saber é que as microdosagens ainda é um campo muito novo de utilização e de conhecimento, né? Ela vem se difundindo muito aí a partir da pandemia do Covid-19, em que os institutos tiveram que parar com as suas atividades, né, devido a toda essa crise sanitária que a gente teve no mundo, e muitos ayahuasqueiros encontraram na microdosagem uma alternativa muito plausível de continuar tendo o seu contato com as medicinas, né, principalmente com a medicina da ayahuasca. Mas, embora ela seja muito recente a utilização que nós conhecemos como microdosagem, ela não é tão recente assim quando a gente vai mais a fundo na pesquisa a respeito da utilização da ayahuasca. O que nós chamamos de microdosagem de ayahuasca são realmente doses muito pequenas, que são doses que são bem diferentes das doses ritualísticas, né? Então as doses ritualísticas, elas variam muito de acordo com a graduação da medicina que está sendo servida, mas elas variam aí entre 50 a 200 ml, tá? Dependendo, como eu disse, da graduação. A dose de microdosagem de ayahuasca, ela é muito inferior a isso. Ela vai entre 1 a 2, até mesmo 3 ml. Então é uma dose extremamente pequena, que não tem uma alteração no nível de percepção sensorial daquele que está fazendo a utilização da microdosagem. Então, por consequência, a gente deve entender que a finalidade, inclusive, do uso da microdosagem comparado com o uso ritualístico não é a mesma. No uso ritualístico, você vai ter percepções visuais, né, alteração de percepção visual, uma expansão gradual de consciência passando por percepções sensoriais e tudo mais, o que não vai acontecer dentro da utilização da microdosagem. Mas, trazendo aí o que eu estava comentando, não é tão recente assim se nós olharmos, por exemplo, para o uso ancestral da medicina da ayahuasca, em que vários povos originários, inclusive, utilizam a ayahuasca não apenas no formato ritualístico, né, e religioso, como inclusive é convencionado dentro da nossa legislação brasileira, mas dentro dos povos originários ela já é utilizada como uma medicina num sentido muito mais amplo, inclusive dando doses extremamente pequenas ou homeopáticas, inclusive para crianças e para as pessoas as quais precisam estar em contato com a energia ou com o espírito da planta professora, que nós conhecemos como ayahuasca. Então, já é uma utilização muito antiga, mas que nós estamos a convencionando a partir de agora, nesse momento atual, como microdosagens. E aí uma outra coisa muito importante que você precisa saber é que existem vários tipos de utilização das famosas microdosagens e há uma grande confusão nesse cenário. E a confusão é: microdosagem, como o próprio nome diz, é uma dosagem micro, ou seja, uma dosagem pequena. Há muitas pessoas vendendo floral de ayahuasca como se fosse microdose de ayahuasca e não é. Floral é uma coisa, microdose é outra coisa, tá? Então, o floral, inclusive, aí, né, uma utilização de floral crescendo também nesse meio, que algumas pessoas falam, inclusive, né, microdosagem ou floral microdose de ayahuasca, e há uma confusão, não existe isso. Floral é uma coisa, microdose é outra, tá? E há alguns tipos, inclusive, que fazem uma extração vegetal e apenas do jagube, né, apenas do cipó, do mariri, e não incluindo a chacrona ou o princípio ativo do DMT, por exemplo, tá? Um é melhor do que o outro?
difícil de a gente classificar o que é melhor e o que não é. Mas aqui a minha finalidade não é dizer o que é melhor e o que é pior, mas sim te trazer a clareza de informação de que microdosagem, na verdade, é a própria ayahuasca, é a mesma ayahuasca que é utilizada numa cerimônia, só que com uma dose extremamente pequena, tá bom? Então aí a gente já desmistifica um pouco dessa visão distorcida que existe entre floral de ayahuasca ou microdosagem. Microdosagem é uma coisa, floral é outra e ponto final, beleza? Então, outra informação muito importante que você precisa saber a respeito da microdosagem de ayahuasca, além de que ela é utilizada ou a base dela é a partir da própria ayahuasca ritualística que a gente está acostumado a consagrar, é que não existe no momento nenhuma comprovação científica sobre os benefícios ou malefícios da utilização da ayahuasca em microdosagens. O que nós já sabemos é que já foi constatado, por exemplo, por meio de pesquisas científicas muito sérias, de que o uso contínuo da ayahuasca em doses ritualísticas não é prejudicial à saúde. Mas essas pesquisas indicam, por exemplo, uma utilização ritualística de uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias e classificam essa utilização como uma utilização segura. No entanto, a microdosagem de ayahuasca ela vem sendo aplicada muito comumente com doses extremamente pequenas, mas diariamente. E aí, nesse caso, ainda não há uma comprovação científica se pode haver algum malefício ou não. Mas aí é uma questão de opinião. Na minha opinião, não vai conseguir também constatar um malefício nessa utilização, muito pela relação, né? Poxa, a dose que a gente toma num ritual aí que vai de 50, né, a 150, 200 ml, nossa, na microdosagem você não vai chegar a tomar 50 ml numa semana. Então, muito possivelmente não vai haver nenhuma indicação de malefício. No entanto, também não há uma comprovação dos benefícios dela. Embora isso no nível científico. Se a gente for pegar no nível empírico, existem aí vários depoimentos de pessoas que fizeram a utilização das microdosagens e relatam uma melhora significativa no humor, né, uma melhora nos estágios de depressão e uma melhora inclusive em alguns distúrbios ou alguns distúrbios ou transtornos mentais. Mas, de novo, não há como fazer uma ligação direta entre a utilização da microdosagem e essas melhorias, inclusive dentro da ciência, podendo ser classificadas, por exemplo, como um efeito placebo da utilização da substância, uma vez que a ayahuasca também possui uma conotação extremamente ligada à fé ou religiosidade, ou seja, a utilização para fins religiosos, para o fim de fé. Então, muitos desses benefícios podem estar associados a um efeito placebo na visão da ciência, mas que nós poderíamos classificar dentro de uma visão, por exemplo, espiritualista ou religiosa, com a utilização também por conexão ao contato, né, ou contato com a planta professora, o contato com a energia da medicina da ayahuasca que poderia estar proporcionando tudo isso. Ainda é um campo muito obscuro dentro da visão científica, no entanto, na minha opinião, tem a ver com você estar em contato com um elemental dessa planta, mas isso é uma opinião e principalmente já caminhando para uma opinião muito religiosa, muito espiritualista, tá? Mas fica aqui então para você que está buscando, por exemplo, a microdosagem, buscando aí talvez um benefício científico que tenha, não existe nenhuma comprovação de benefício científico. Existem várias comprovações científicas do benefício da ayahuasca, mas não se sabe se na microdosagem ela possa ter exatamente a mesma atuação ou o mesmo tipo de benefício, lembrando também que não existe na microdosagem a alteração de percepção, ou seja, o efeito da força como nós conhecemos, ela não acontece na microdosagem e quem consagra ou quem faz a utilização da microdosagem deve saber, inclusive, que a finalidade não é essa, né? A finalidade não é você entrar na força, não é você tomar uma ayahuasca em casa e ter um ritual, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante de você saber e, inclusive, separar. Porque eu já vi, inclusive já aconteceu, de pessoas me procurando, dizendo: Joe, eu comprei uma microdose de ayahuasca, mas eu não entrei na força. Poxa, mas você não está tomando microdosagem para entrar na força. A proposta da microdosagem não é que você entre na força. Para entrar na força, o aconselhado é que você vá, encontre um centro, um instituto, uma casa de rezo, né?
ou vá numa tribo indígena, enfim, que você vá tomar a ayahuasca com alguém nessa condução que possa te orientar para chegar nesse estágio de consciência expandida que nós chamamos de força e obter os benefícios dela, tá? A microdosagem funciona de uma forma diferente e é importante que você tenha essa clareza. Outra pergunta muito comum é, Joe, como é que utiliza? Bom, existem aí muitas opiniões diferentes a respeito da utilização. Algumas pessoas indicam, por exemplo, 2 ml de manhã, 2 ml à noite antes de dormir, durante um período de dias, né? E depois que você faça um intervalo de dias. Então, como utilizar, ele vai depender muito ainda de opiniões. E aí, por isso é muito importante que se você for, por exemplo, partir por uma utilização de microdose, que você já tenha uma opinião formada e principalmente que você busque aí as opiniões de pessoas que já estão fazendo essa utilização há mais tempo para ver o que elas indicam. E inclusive, às vezes até mesmo da pessoa com quem você está adquirindo, que muitas vezes é alguém que já está nessa área, nesse movimento há mais tempo, que pode te dar uma orientação mais clara de como deve ser feita essa utilização. Mas repito, ela é uma utilização praticamente homeopática, sem a finalidade de alterações de percepção, logo é uma dose extremamente pequena, apenas para você estar em contato com essa energia, com esse elemental, com a planta, classificando-se principalmente como um uso de religiosidade ou fé e não necessariamente um uso científico, lembrando inclusive que ela não é autorizada tampouco pela Anvisa, muito menos pela legislação brasileira, como um medicamento ou como uma utilização terapêutica, tá bom? Isso é muito importante também de ficar registrado e que você saiba ou tenha conhecimento a respeito disso, beleza? Outra pergunta muito comum é, Joe, onde é que eu consigo as microdosagens? Bom, você vai conseguir as microdoses muito possivelmente com aqueles que já fornecem, né? Então, institutos, casas de rezo que já têm o fornecimento da microdosagem, ou até mesmo em alguns locais de venda mais especializada, tá? Eu particularmente não vou indicar nenhum local, mas vou deixar a advertência para que se você for buscar por a microdosagem, que você tenha uma clareza de com quem você está adquirindo e principalmente do que você está adquirindo, porque infelizmente no nosso cenário atual existem aí muitas deturpações e inclusive muitas manipulações que não são tão bem-vindas assim, como pessoas misturando outras coisas no meio da ayahuasca ou vendendo a microdosagem de ayahuasca sem nem na verdade ser a ayahuasca propriamente dita, tá? Então, tome muito cuidado com quem você vai comprar, algumas dicas são importantes, por exemplo, conhecer a procedência de quem está te fornecendo essa microdosagem, conhecer a reputação dessa pessoa também, de como é que é, o que está acontecendo ali, né? O histórico dessa pessoa que está te fornecendo ou o histórico dessa organização que está oferecendo para você e principalmente se você tiver contato com pessoas aí ou depoimentos de pessoas que já tiveram contato com a microdosagem que veio dessa pessoa ou dessa instituição aí também é muito importante, afinal de contas isso te dá uma base, um respaldo de segurança muito melhor, tá bom? Então essas são as informações que nesse momento eu considero importantes a respeito da microdosagem. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder assim que possível. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse, tá bom? Era isso por enquanto, um grande beijo e até o próximo vídeo.